Bem, gente, agora é a última etapa, tá bom? Agora é a transformação, a representação de um número decimal em fração. Então, veja só, o numerador é o número decimal sem a vírgula. E o denominador é o número 1, seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos do número decimal depois da vírgula. Então, bem simples, ó. Numerador, porque se é fração, tem que ter o numerador e o denominador, certo? Os dois termos. O numerador é o número decimal sem a vírgula. Se eu tiro a vírgula aqui, eu não preciso escrever 0,7. Simplesmente eu coloco 7. Depois da vírgula, eu tenho um algarismo só, que é o 7. Esse 7, ele vai representar no denominador um zero, ou seja, 10, porque é o algarismo 1, seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos ali da parte decimal. Então, se eu tenho um algarismo só, é denominador 10. 8 inteiros e 34 centésimos. Numerador, 834. Denominador, eu tenho o 3 e o 4, que são números que compõem a parte decimal. Então, vai ser denominador 100. Então, se pedir só em fração decimal, está ela aqui, 834 centésimos. Agora, observem o seguinte, essa fração aqui, ela pode ser simplificada por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Então, 834 divididos por 2 dá 417. 100 dividido por 2 dá 50. Então, 417 50avos. Essa fração ela já não é decimal. E 834 centésimos, se nós dividirmos o numerador pelo denominador das duas frações, nós vamos encontrar esse número decimal aqui, certo? Então, por isso, né, que nós podemos transformar tanto a fração decimal quanto a fração não decimal em número decimal. A diferença é que, ela sendo decimal, nós temos uma transformação imediata. Não precisamos de dividir numerador pelo denominador. Já aqui nós temos a obrigatoriedade de dividir o numerador pelo denominador para nós chegarmos nesse quociente. Ok, gente? Então, esta fração aqui, ela é uma fração irredutível. Não tem mais como a gente simplificar essa fração. 5 milésimos. O numerador é o 5. E o denominador vai ser 1000. Porque aqui tem 3 algarismos depois da vírgula. 3 algarismos depois da vírgula. Cada algarismo depois da vírgula é um zero que nós temos que colocar no denominador. A fração decimal de 5 milésimos vai ser 5 sobre 1000, que eu leio 5 milésimos. Agora, esta fração aqui, ela pode ser simplificada por 5. Eu posso encontrar uma fração irredutível. 5 dividido por 5 dá 1 e 1000 dividido por 5 vai dar 200. Então, 1/200avos é uma fração não decimal. A representação dela decimal é 5 milésimos. Depois eu posso ter aqui menos 2 inteiros e 8 décimos. Eu vou representar o numerador por menos 28. E o denominador, eu só tenho um algarismo depois da vírgula, denominador 10. Agora, menos 28 décimos é uma fração decimal. Numerador e denominador podem ser simplificados por 2. Menos 28 divididos por 2 dá menos 14. 10 divididos por 2 vai dar 5. Então,
menos 14 quintos e menos 28 décimos tem a representação desse número decimal aqui, ó, menos 2 inteiros e 8 décimos. Até porque essas duas frações são equivalentes. Menos 9 centésimos. Eu vou representar na fração decimal, o numerador é o menos 9 e o denominador 100. Agora, essa fração menos 9 centésimos, ela não dá para ser simplificada. Menos 3 inteiros e 8 décimos. O numerador será menos 38 e o denominador vai ser 10, porque depois da vírgula eu só tenho um algarismo. Menos 38 décimos é uma fração decimal. Se eu simplificar o numerador e o denominador por 2, eu vou encontrar menos 19 quintos, que aí ela não é uma fração decimal. Ela é uma fração exatamente não decimal, é uma fração irredutível. Eu dividindo menos 19 por 5 e menos 38 por 10, eu encontro exatamente menos 3 inteiros e 8 décimos. Então, conforme eu disse para vocês, né, essas transformações das frações em número decimal e do número decimal em fração, né, ou frações, eu tenho exatamente uma via de mão dupla. Ok, gente?